Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Hugo Ferreira aqui falando. É um prazer enorme trazer mais um vídeo aqui no canal e eu estou realmente feliz de ter esse retorno aqui, pessoal. Já tem bastante tempo que eu não apareço no canal trazendo vídeos, não somente levando motivação, explicando sobre conteúdos de física, fazendo lives, correções de exercícios, desafios, enfim. Então, estou de volta e hoje nós falaremos um pouco sobre a prova de física da SpaceX, tudo bem? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido, se inscreva, deixa o like, compartilhe para os seus amigos esse vídeo e, obviamente, não deixe de me acompanhar aqui, tudo bem? Então, se você não fez isso ainda, faça. Então, eu vou deixar aqui só para te lembrar, tá bom? Então, já deixe seu like, não se esqueça de inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e ative o sininho das notificações para que sempre que eu solte um vídeo aqui no canal, que agora vai ser vídeo um atrás do outro, você possa estar assistindo a todos de primeira mão. Tudo bem? Então é isso aí. Galera, vamos falar um pouquinho da prova da SpaceX e antes de mais nada eu quero deixar uma pergunta aí. Como foi o seu resultado na SpaceX desse ano? Como foi a prova e qual foi o seu resultado? Então deixa aqui nos comentários para mim, por favor, isso é muito importante, saber a opinião de todos. Se tiveram pessoas que acharam a prova um pouco difícil, não deu para estudar todo o conteúdo, ou até mesmo estudou, mas não conseguiu entender muito bem as questões, ou até mesmo as pessoas que estavam muito bem preparadas, fizeram uma boa prova, mas deram aquela derrapada ou escorregada em uma ou outra questão. Então isso é muito bom para que eu, como professor, possa entender cada vez mais vocês como alunos e trazer instruções para que possa ajudá-los em tudo, beleza? Então, galera, é o seguinte, se você não parou o vídeo para comentar, já comenta aí, beleza? Para o vídeo, dá uma pausada aí, já deixa o seu comentário aqui, por favor, que é muito importante, tudo bem? Vamos lá então, galera, vamos falar um pouco aqui sobre a prova de forma rápida? Olha só, aqui eu tenho um modelo que foi recebido, que foi um modelo que eu corrigi esse final de semana, que é o modelo C, se eu não me engano, tá bom? Então, eu vou trazer aqui a primeira questão, né, deste modelo da parte de física, foi uma questão de ótica, e aqui envolvendo praticamente dois espelhos, tá bom? No caso aqui em questão, já é uma questão um pouquinho batida, tá bom? Por quê? Esse modelo já foi cobrado em outros concursos, como por exemplo na prova DA, que gosta dessa incidência de questões da parte de ótica. Não tanto quanto a SpaceX, mas a EAR ela tem uma incidência um pouco maior. Tudo bem? Então aqui não vou resolver essas questões, só quero fazer um comentário. Questão fácil, média ou difícil aí para vocês. Então vamos colocar aí comigo. Questão 21. Fácil, média ou difícil. Depois você pode deixar seu comentário também. Ao meu ponto de vista, foi uma questão mediana para fácil, tá bom? E o gabarito dessa questão é a alternativa letra E, 2,7 milímetros, tá bom? Vamos lá, estou fazendo aqui, aproveitando para colocar o gabarito das questões, até mesmo para você que não teve tempo, né, de fazer a correção e... vou corrigir hoje, e o vídeo soltou hoje, apareceu para você, você pode fazer aí a correção da sua prova também do gabarito extraoficial, tudo bem? Vamos lá, essa questão de número 22, galera, na minha concepção, tá? Foi uma questão também mediana para fácil, tudo bem? Assim como a questão de número 21, por quê? Aqui pedia-se praticamente velocidade relativa, e um assunto bem tranquilo, tá, pessoal? Era só você trabalhar aqui com as equações, montar o sistema, isolar a velocidade do helicóptero e também a velocidade do vento, uma questão bem tranquila. E se não me engano, o gabarito dessa questão está aqui no item da letra A, tudo bem? Então coloque aí também, questão de número 22 para você. Foi fácil, média ou difícil? Comenta aí, tá bom? Vamos lá. Questão de número 23, galera, foi uma das questões mais bonitas dessa prova, tá bom? Ao meu ponto de vista, uma das mais complexas, tá bom? Eu acredito que foi a segunda mais complexa. Teve uma questão aí que foi muito boa também da parte de elétrica, tá certo? Mas essas duas aí estão um páreo, tá? Eu não sei qual das duas foi mais difícil aí, depende muito de vocês, tá bom? Mas a parte de torque é uma parte que eu gosto bastante, tem muita facilidade, gosto bastante de lecionar esse conteúdo, tanto que vários alunos aí que tiveram contato comigo acertaram essa questão, tá bom? Alunos do curso ao qual eu trabalho, alunos particulares, enfim. Muitos acertaram essa questão de número 23 aqui do modelo dessa prova por entenderem realmente como aplica o torque. Eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, foi uma questão lindíssima, tá, pessoal? Eu quero fazer comentários rápidos aqui sobre essa questão. Praticamente, o que você deveria fazer? Aqui você teria que fazer na barra H1 que nós temos aqui, seria interessante você aplicar o torque, peso é igual a 2L, vezes a tensão que multiplica 5L. Aplicar o torque ali na barra H1. Depois você poderia aplicar o torque na barra H2, tendo em relação às forças elásticas na mola M1 e M2
e você encontraria algumas relações, tá bom? E seria interessante também você dizer que a tensão vertical para cima seria igual à força elástica em M1 para baixo, igual à força elástica em M2 para baixo. Lembrando que são molas diferentes, aí você teria deformações diferentes, tá bom? Então a tensão seria igual ao valor de Kx1 mais Kx2. E com essas relações, você encontraria o X2 fazendo torque na barra H2. Pós encontrado a deformação X2, você substituía naquele sisteminha que nós comentamos, que X1 mais X2 é igual a tensão, tá bom? Você encontraria X1 e depois aplicaria o seno desse triângulozinho, porque aqui, essa parte, nós teríamos aqui uma diferença de altura. Essa diferença de altura ali seria X2 menos X1, tudo isso dividido pela nossa base ali, que seria 4L, tá bom? Então, era bem tranquilo. Ou até mesmo, né, seno, né, pessoal? Perdão, 4L é hipotenusa. Pronto. E aí você matava a questão. Um raciocínio muito inteligente e muito interessante dessa questão. Tudo bem? Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, agora é 1 dividido por 20, é 0,05. Isso. Então, nós teríamos como gabarito nessa questão, ó, letra D. Questão muito top aí, beleza? Então, fiz um comentário breve aí sobre essa questão interessante. Galera, na moral, essa questão 24, ó, vamos lá, vamos voltar aí. Questão de número 23, coloca aí pra mim. Fácil, médio ou difícil ao seu ponto de vista? Então, escreva aí. Ao meu ponto de vista, foi uma questão difícil. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 24, uma questão muito tranquila, tá, pessoal? E aqui pediu para que você desenhasse o vetor aceleração resultante no pêndulo, tá bom? Então, galera, foi uma questão muito fácil, tá, gente? Muito fácil mesmo. No ponto 1 e no ponto 5, você teria ali a resultante dessa forma, tá? Não vou... Aí na minha tela não dá pra ver, né? Mas eu vou colocar aqui, tá? A resultante seria mais ou menos aqui, tá bom? No ponto 1 e no ponto 5, tá certo? Aí, outros valores que nós teríamos em 2 e em 3, seria aqui um pouquinho nessa diagonal para cima. Rapaz, tem que espirrar mesmo, vambora. Nu! E aqui... Não vou gravar o vídeo de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. E aqui você teria a sua resultante para cima também. Então, questão bem tranquila, tá, galera? Gabarito aqui, letra A, beleza? Ó, de verdade, ao meu ponto de vista, aqui foi a questão, uma das mais fáceis da prova, tá bom? Então, questão de número 24, questão fácil, ao meu ponto de vista. Marque aí o que você desejar. Fácil, médio ou difícil, questão 24. Escreve aí para nós, tá bom? Questão de número 25, uma questão, ao meu ponto de vista, mediana para difícil, tá bom? Por quê? Foi uma questão que envolvia aqui uma certa análise do aluno e entender aqui o desenho da questão e também saber fazer uma boa montagem das equações que essa questão nos dava. Foi uma questão trabalhosa, tá bom? Não foi muito complexa, mas foi uma questão trabalhosa, tá, pessoal? Bem trabalhosa mesmo. Então, não vou comentar muito sobre essa questão para não gastarmos tempo, mas o gabarito dessa questão aqui, letra B, tudo bem? Então, eu já marquei aqui alguns gabaritos, né? Então, volte aí para que você possa fazer a sua correção também, tá certo? Se por algum acaso, talvez ainda essa semana, ou não sei, um dia eu poderia trazer aqui uma live fazendo essas questões com mais calma aqui para vocês, tá bom? Explicando, detalhando, enfim, tá certo? Você que está se preparando para esse PSEX também e precisava, né, de um material para entender a prova e tudo mais, tinha aí o meu Arsenal Elite, tá bom? Melhor dizendo, o Arsenal SpaceX. Ô Igor, o que é o Arsenal SpaceX? Aqui no link da descrição eu vou deixar aqui para vocês. São todas as provas da SpaceX resolvidas, comentadas, detalhadas em vídeos por mim. Todas, tá bom? Então, é um produto que está numa plataforma com todas as provas da SpaceX resolvidas e detalhadas. Eu te ensinando passo a passo, recursos, não apenas, como vocês veem por aí, provas que... provas não, pessoal, cursos, né? Que é uma coisa assim, é assim que se faz e pronto, acabou. Não, eu demoro cada uma das questões para detalhar, para fazer com que o aluno cresça em conteúdo. Então, se você está interessado em adquirir o Arsenal SpaceX, um curso totalmente voltado para a SpaceX, resolução de todas as provas anteriores da SpaceX está nessa plataforma. Então, vou deixar na descrição aqui, caso você queira começar a sua preparação para o ano que vem. Ô Igor, quanto tempo de acesso eu tenho esse curso? Um ano completaço. Se você pegar esse curso hoje, dia 23 de 9 de 2024, você terá acesso ao mesmo até dia 23 de 9 de 2025.
beleza? Até lá você já fez o concurso e sempre o material ali é atualizado, beleza? Vou deixar na descrição para vocês aí. Então vamos lá. Continuando aqui, questão de número 26, aqui nós temos aqui uma questão muito fácil, acredito que essa aqui foi a mais tranquila da prova, envolvendo que trocas de calor, tá pessoal? Então, como gabarito dessa questão, ele é a troca que nós desejaríamos encontrar, tá bom? Era para o meio externo ali, como dizia a questão de número 26, seria de 800 calorias, tá bom? Então, o somatório dos calores é igual a zero, troca de calor, questão bem tranquila mesmo, tá bom? Então, coloque aí, questão fácil, média ou difícil é o seu ponto de vista, tanto na 25 quanto na 26, escreve aí pra mim, tá bom? Vamos lá, questão 27, eu falei, e muitas aqui, né, muitas questões eu comentei que cairiam na prova, tá? Eu até esqueci de falar sobre isso, mas qualquer coisa eu volto e comento rapidão aí pra vocês. Questão 27, galera, é uma questão de termodinâmica, tá bom? Analisando aí cada uma das alternativas, tá? E aí, se eu não me engano, o processo CA era o processo correto, porque ele foi dito que na transformação CA, a pressão aumenta e o trabalho realizado pelo gás ele é nulo, e isso é verdade, tá bom? Então a pressão realmente está aumentando de PC para PA, como não tem variação de volume, o trabalho é nulo, porque o trabalho é a pressão vezes a variação de volume, beleza? Então, ao meu ponto de vista, para quem sabia a parte de termodinâmica, estudou isso aqui, estava muito fácil essa questão. Coloque aí, 27, fácil, médio ou difícil para vocês? Para mim foi uma questão fácil, beleza? Questão 28 foi uma questão bem elaborada, tá, pessoal? E essa questão 28, pessoal, era só vocês analisarem aquela equação, que a eletromotriz ela é dada pelo campo magnético vezes o comprimento do condutor vezes a velocidade. Só que aqui você teria que analisar esse movimento, que é um movimento relativo, só que ele foi congelado. E aí, praticamente, você teria que calcular em função da área aqui, né? Porque o fluxo, ele é calculado pelo campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Só que o cosseno do ângulo aqui vai ser zero, então você não precisa considerá-lo aqui. O cosseno de zero é 1, tá bom? Então, não tem problema. Então, a variação de fluxo, ele era dado pelo campo vezes a área, e também você sabe que a eletromotriz é menos a variação do fluxo dividido pelo tempo. Quando você fazia certas associações, casava-se tudo, o tempo ia cortar e, consequentemente, você teria apenas que a eletromotriz seria BL, que multiplica o módulo de V1 menos V2, vetorial, tá bom? Aí a eletromotriz é R vezes I, passava o R dividindo, você teria exatamente como alternativa correta o item da letra A. Olha lá, o BL dividido por R, entre parênteses, módulo de V1 menos V2 vetorial, tá bom? É em vetor, né? O módulo de V1 vetor menos V2 vetor. Tá certo? Então, tá aí. Uma questão mediana, tá? Não farei que era uma questão difícil, questão de número 28, tá? Depois você me fala aí, beleza? Eu estou comentando da prova e também já colocando gabarito aqui com vocês. Ó, questão de número 29, pessoal, na moral, essa questão aqui, pessoal, já é um modelo de questão clássico da SpaceX. Todos os anos tem questões de dinâmica, estática, torque, enfim. Então, isso aqui era para fazer, tá bom? Não era para deixar vacilar nessa questão. E você mesmo criava um ângulo onde você desejasse, tá bom? Então, seria muito mais tranquilo você traçar aqui uma linha, uma reta na linha horizontal, tá bom? Aqui você gerava um ângulo θ e você decompunha em função daquele ângulo, tá bom? Então, você teria 2t seno θ para cima igual peso para baixo, tá bom? E aí, uma t cosseno que teria que estar nessa direção e sentido tinha que ser igual à força que aquele... O que era o FC mesmo da questão? Esqueci. Ah, a força ali... Cara, onde que tá aqui? Eu tenho que lembrar o que é essa FC. Falou. Ah, a força que a correnteza está fazendo o barco ele era de 50 newtons naquela direção e sentido. Aí você faria com que a T cosseno θ é igual a 50 e 2t seno θ é igual ao peso, que é 100. Você faria isso, descobriria a tensão e depois esta medida aqui, ó, que foi pedida na questão também, você saberia que aqui é 2,5, aqui também era 2,5. Se o ângulo aqui era 90 graus, porque deu um ângulo de 45, né, fazendo as associações, aqui poderia ser então aquele valor de 2,5 raiz de 2, porque seria a diagonal de um quadrado. Perfeito? Então é bem tranquilo. O item correto a ser marcado nessa questão, se eu não me engano, é o item da letra D. Beleza, pessoal? Então, gabarito, questão 29, letra D, uma questão bem tranquila aí. Fechou? Questão de número 30 foi uma questão trabalhosa, tá certo? E uma questão que você poderia fazer é aplicar as leis de Kirchhoff. Ou você aplicava as leis de Kirchhoff em cada uma das malhas, por exemplo, aqui eu tenho a minha primeira malha, aqui eu teria a minha segunda malha, e aqui eu teria a minha terceira malha. Você poderia aplicar a lei de Kirchhoff nessas três malhas, você descobriria três sistemas,
tá? Ó, 3 sistemas não, pessoal. 3 equações, tá bom? Com uma quarta equação, que é a equação da corrente, que iria se dividindo ali naquele circuito, tá bom? E fazendo isso, 3 equações com 3 incógnitas. Tinha que resolver isso aí, beleza? Ou você jogava a lei de Kirchhoff no contexto geral, que o somatório da tensão em toda a malha é nula e a corrente de toda a malha também poderia ser nula, tá? Porque se você fosse analisar, às vezes, dependendo do sentido da corrente, tem corrente que você poderia encontrar como mais e poderia ter correntes que você encontraria como negativas, tá bom? Fazendo dessa forma, beleza? Aí, casaria só em questão de sentido, mais ou menos ali, para que a soma da corrente fosse zero também, tá bom? Só para entender de forma mais fácil o que eu quero dizer, tá bom? Num contexto geral, se você fizesse isso, é longa essa questão, foi uma questão difícil ao meu ponto de vista, mas para alguns pode ser fácil, médio, enfim, mas foi uma questão difícil, porque ela é uma questão trabalhosa, gastava muito tempo de fazer, tá bom? Mas a alternativa correta dessa questão estaria aqui na letra E, tudo bem? Questão de número 31, gente, foi uma questão muito fácil mesmo aqui da prova da SpaceX, falando sobre a pressão de coluna líquida, tá? Então, a pressão da coluna líquida é DGH, densidade não alterava, gravidade não alterava e a altura também não alterava. Então, a pressão na base de todos os recipientes, ele independia do quê? Independe da área dos topos. Então, a alternativa correta, o item é. Então, me fala aí, fácil, médio ou difícil? Para mim, a questão facílima, tá bom? E no último item, aqui na questão de número 32, foi uma das questões mais legais da prova também. Uma questão aí que, quando eu peguei para ler, eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Depois que eu fui entender a questão, tudo mais, né, como que ela estava trazendo, poderia ter feito em relação a campo elétrico ou também em relação à força elétrica, tá bom? Não teria problema nenhum em relação a isso, tá? Enfim, eu fiz por força elétrica, mas dá para fazer por campo elétrico também, tá bom? E aqui nós teríamos uma questão lindíssima, tá, pessoal? Lindíssima mesmo, tá? Da qual eu posso até trazer um pouquinho aqui de algumas associações, porque aqui você tinha uma carga negativa e negativa que era uma carga positiva. Então, você teria uma força nessa direção e sentido, tá? Eu poderia chamar aqui de força 1. Eu teria uma força também, ó, nessa direção e sentido aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, nessa direção e sentido, eu também teria uma força, eu estou chamando de força 2. Só que aí seria interessante eu pensar na carga 3, ó, na decomposição da força 2. Então, eu tenho uma F2x. Aqui, eu teria uma decomposição da força 2 também. Eu teria aqui uma... Ó, ali é F2y, né? E aqui é F2x, beleza? E aí, a força elétrica que realmente estava atuando ali na carga Q3, devido ao campo elétrico, ela estaria nessa direção e sentido aqui, ó. Então, vou chamar aqui de força 3, tá bom? Força 3. Aí, a pergunta, né, da questão era exatamente o quê? A pergunta da questão, se eu não me engano, era se tratando, né, de um ângulo, vou colocar de outra cor aqui para facilitar, ó. Então, se tratava do ângulo θ, que ele se encontra exatamente aqui onde eu estou desenhando, aqui está o nosso ângulo θ, em relação à horizontal. Tá bom? Então, foi uma questão muito bem montada. Aí, qual que é a ideia? Você tem que entender que este cateto que se encontra aqui, ó, ele vai ser exatamente dado pela F2y, e este cateto que eu tenho aqui vai ser a F1 mais a F2x, tá bom? Então, você poderia aplicar ali a tangente do ângulo θ, tá bom? Tanto que as alternativas estão em função do arco tangente. Então, olha só, gente, foi uma questão muito bem elaborada, beleza? Enfim, a alternativa correta dessa questão aqui, 32, que nós estamos falando, seria, se eu não me engano, que o ângulo θ, ele era dado pelo arco tangente de 2 raiz de 2 menos 1 dividido por 7, beleza? E aí, fala comigo, foi uma questão fácil, média ou difícil? Acabei fazendo aqui algumas considerações na prova, então vamos lá, vamos mapear aqui. Qual é o meu mapeamento dessa prova de física da SpaceX? Vamos lá. Primeira questão, vamos escrever aqui, ó. Questão número 21, ao meu ponto de vista, uma questão fácil, tudo bem? Questão de número 22, outra questão fácil. Questão de número 23, uma questão, ó, D de difícil aqui, tá, pessoal? Questão de número 24, uma questão fácil, já foram 3 fáceis. Questão de número 25, pelo contexto aqui da questão, foi uma questão média para difícil, tá? Vamos colocar aqui, questão mediana, tá? De médio para difícil. Vou colocar aqui MD, tá? MD média e difícil, tá? M/D, ok? Vamos lá, questão de número 26, uma questão muito fácil. Questão de número 27, uma questão fácil também. Questão de número 28, uma questão mediana, tá?
Então vamos colocar aqui, ó, mediana. Questão de número 29, uma questão mediana também. A questão número 30, uma questão difícil, tá? Pelo nível de tempo, né? Pelo nível de complexidade que se dava ali nas equações. Questão de número 31, nós temos aqui uma questão que era fácil e a questão de número 32, uma questão difícil, beleza? Então, se nós formos ver de todo o contexto, ó, uma questão difícil, vamos lá, ó, duas questões difíceis, vamos continuar aqui, cadê, ó? Eu vou colocar essa ainda como uma difícil, assim, ó. 3 questões bem puxadas na prova, tá? 3 questões difíceis. Se nós quiséssemos, né, adicionar esta questão 25 como uma média para difícil também, né? Ou também poderia ser essa questão aqui, 28, de médio para difícil. Tá bom, pessoal? Então, essas são as minhas considerações em relação a essa prova da SpaceX. Assim, 3 questões difíceis mesmo. As demais questões dava para terem feito tranquilamente, tá, pessoal? Então, aí dá para tirar aí um 9 em 12 tranquilo nessa prova da SpaceX, tudo bem? Quem realmente estudou, tá certo? Galera, é isso. Essas são as minhas considerações da prova de física da SpaceX. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para mais pessoas o nosso canal. Lembrando que daqui em diante nós teremos mais vídeos, vamos falar sobre outros aspectos também de provas que ainda teremos. E se você quiser estudar com qualidade, tendo um curso que pode ser acessível financeiramente ao seu bolso e de muita qualidade, você vai ter acesso a mim como seu professor e um material de qualidade. Clica no link abaixo para que você possa ter acesso aos meus cursos e também ao Arsenal SpaceX, que vai ser de grande valia para a sua preparação nos concursos militares. E, em específico, a SpaceX, beleza? Galera, forte abraço, tamo junto e até os nossos próximos vídeos. Valeu, pessoal, até mais!